Em um mundo com cidades não planejadas para incluir a todos, pessoas com deficiência são campeãs em resiliência e superação de obstáculos. Mas há quem enfrente esse desafio e ainda saia em busca de outras vitórias. Os nossos paratletas são inspiração para os mais de 14% da população brasileira que vivem com algum tipo de deficiência. Os primeiros Jogos Paralímpicos aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, com o desejo de soldados mutilados em batalhas de permanecerem ativos. De lá para cá, a prática do esporte adaptado só fez crescer e ganhar espaço, desafiando preconceitos e uma sociedade acostumada a ignorar o potencial desses atletas. No nosso programa de hoje, a gente vai conversar sobre paratletas com o gerente da Andef, Anderson Lopes, a Daniele Muniz, que é especialista em psicologia do esporte, e José Mauro Vilarinho, que é atleta do voleibol sentado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Temos dois campeões aqui, né, Daniele? Eu quero começar com você, José Mauro, trazendo a sua história com o esporte, como é que ela começou, em que momento você se percebeu um atleta e o que isso representou na sua vida. Bem, eu comecei a jogar o voleibol com 17 anos, o voleibol em pé, né, o convencional. E, posteriormente, quando eu ingressei na faculdade de Direito da UERJ, eu pude jogar pela faculdade, cheguei a ser campeão universitário. Mas, assim, onde eu realmente me encontrei jogando voleibol foi quando começou o voleibol sentado no Brasil, que foi finalzinho de 2002. E, a partir de 2003, foi quando os clubes começaram, né, as associações começaram a se formar para montar as equipes. Eu comecei a jogar pela Andef. E, a partir daí, me apaixonei pela modalidade, né, e jogo até hoje, né. Eu ingressei à seleção brasileira desde a primeira que foi montada em 2003. Nesse ano, nós tivemos a oportunidade de jogar um Parapan na Argentina, em Mar del Plata. Fomos medalha de prata nesse torneio, mas, infelizmente, não deu direito a participar de uma Paralimpíada, que seria só o campeão, né, que seria a Paralimpíada de Atenas, em 2004. Mas, posteriormente, ainda pela seleção brasileira, jogando campeonato mundial, nós conseguimos ser campeão no Parapan, aqui no Rio de Janeiro. Na ocasião, eu era capitão da seleção brasileira e foi o grande marco, né, da seleção de voleibol sentado, essa medalha de ouro do Parapan. Isso também deu para a gente o passaporte para jogar a Paralimpíada de 2008, que foi na China. E a partir daí, eu sempre continuei jogando. Joguei pela seleção brasileira até o ano de 2011, um torneio que teve, internacional. E a partir de 2011 eu saí da seleção, até por uma questão natural de renovação de atleta e tudo mais. Mas eu ainda continuo jogando o voleibol sentado, campeonatos nacionais, jogo atualmente pelo Vasco da Gama. O esporte é uma motivação continuada, isso, né? Para qualquer pessoa, né? Isso está no meu sangue, né? O voleibol sentado, minha esposa sempre brinca comigo. Eu falo assim, vou parar de jogar. Ela fala, tá bom, você deve estar brincando comigo. Ela ri, ela sabe que eu não vou parar. A gente vai voltar para essa história já, Zé Maura. Eu queria trazer o Anderson aqui também, que tem uma experiência legal, né? Medalha de ouro em arremesso de disco, lançamento de disco. Como é que você encontrou o esporte, Anderson? E você acha que uma vitória num esporte paralímpico é diferente de um esporte tradicional? Então, eu nasci com uma paralisia cerebral numa cidade em São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro. E na minha parte de fisioterapia, eu associei a parte de esporte como reabilitação física. E foi muito mais do que uma reabilitação física, foi uma reabilitação social, psicológica, enfim. E quando eu conheci o lançamento de disco, minha primeira Paralimpíada foi em Barcelona, 92, a minha história é muito longa, eu sou um dos primeiros atletas. Campeão mesmo, né? E a minha primeira medalha em Paralimpíada foi em Atlanta, em 1996. E aí eu falei assim, caramba, esse negócio de esporte para pessoa com deficiência, mesmo que o Brasil não conheça, mesmo que a mídia não queira transmitir, eu acho que eu tenho que dar o retorno social para minha família, que acreditou muito na minha reabilitação, e principalmente para as mães e pais que nascem no país, crianças com paralisia cerebral, para mostrar para eles que é possível, sim, essas crianças ter o espaço. Então, eu acho que, muito mais do que a minha medalha que eu coloquei no peito em Atlanta em 96 e em Sydney em 2000, a minha maior vitória é transformar essas vidas, mostrar que é capaz de um país mais acessível, um país que respeite milhões de brasileiros que ainda estão dentro de casa sem seu direito de ir e vir. Eu acho que é essa grande medalha da vida
de passar para a sociedade esse espírito e garra do esporte paralímpico, que é uma coisa muito legal. Você passa na paixão que você fala, você já, né, traz muita emoção, é muito bom ouvir, porque na verdade o esporte, né, Daniela, ele traz muita vontade, força para ir à frente, muitos desafios para qualquer pessoa, né, independente de ser o esporte paralímpico ou o para-atleta ou o atleta tradicional, o esporte muda a vida das pessoas, né? Agora, no seu entendimento, na área psicológica aí, tem diferença nessa motivação ou é a mesma coisa? Como é que você avalia? O esporte, de maneira geral, ele gera nos seus praticantes essa sensação de desafio, né, de superação dos seus próprios limites, tanto para os atletas sem deficiência como para os com deficiência. A diferença, eu acho que está no ponto de vista de quem observa, porque muitas pessoas observam o para-atleta do ponto de vista da falta, daquilo que eles não têm, daquilo que eles não conseguem, daquilo que eles poderiam fazer, mas por uma alimentação fica mais difícil. E quando você trabalha com esse tipo de modalidade, a gente trabalha o potencial, aquilo que eles podem fazer, aquilo que eles têm condições de. Então, eu acho que isso, para o praticante de exercício de maneira geral, de esportes, isso aumenta a motivação significativamente. Porque enquanto a sociedade olha para essa referência negativa daquilo que falta, o esporte dá essa possibilidade de dizer, olha, você consegue. Olha só as coisas que você pode fazer a partir das suas potencialidades. Concorre com você mesmo, no final das contas, né? Exatamente. Então, acho que o motivador está aí, na superação dos limites que às vezes até a própria pessoa não reconhece, ou pelo menos não conhece esse potencial que está ali guardado. Ela até falando isso, é interessante falar porque nós que portamos algum tipo de deficiência, muitas das vezes, né, Mauro? Toda vez as pessoas falam, você não vai conseguir. E aquilo, para que a gente trabalhe psicologicamente falando, transformar aquilo em energia positiva, que é o grande barato. Quando a gente consegue fazer, tipo assim, todo mundo está falando que, o Anderson tem uma paralisia no seu lado direito, ele não vai conseguir lançar disco, ele não vai... Enfim, é muito não... para depois a gente mostrar que é capaz. Muito não, né? Acho que agora você disse tudo. É muito não para a pessoa com deficiência em todos os dias, em todos os momentos e para o atleta o tempo todo. Acho até importante, quero salientar aqui, que o Brasil está entre os 10 países do mundo mais vitoriosos no esporte, né? No para-esporte? No esporte paralímpico, no para-desporto. No para-desporto, né? Então, assim, apesar de toda a dificuldade, melhorou nos últimos anos, gente? O que mudou? Sim, houve uma melhora significativa, né? Inclusive pela até a quantidade de atletas que a gente tem hoje praticando o esporte, né? Transportando para a minha modalidade, eu posso dizer que hoje em dia a gente está com uma seleção brasileira com um nível muito forte de atletas comparado realmente às grandes potências lá fora, que é o caso do Irã, o caso da Bósnia, que são os melhores times de voleibol sentado no mundo. Então, nós temos uma quantidade muito grande. Quando o voleibol começou do Brasil, mais de 70% dos atletas, eles vinham do futebol de amputados, que estavam migrando para o voleibol. Hoje em dia, a gente já tem atletas do próprio voleibol mesmo. São pessoas que já começaram a ter a própria informação do voleibol sentado e aquilo que eles querem, né? Eles não estão vindo migrando de uma outra modalidade. Então, essa questão é muito interessante. Nós estamos com um quadro bem expressivo de atletas. Isso dá qualidade para treinamento, dá qualidade para o próprio atleta, né? Um conhecimento melhor. E com certeza gera melhoria para quem não pratica os esportes, né? O que eu observo que muitas vezes se tira ali do atletismo para os deficientes, muitas questões que vão ser aplicadas no dia a dia também. Pois né? Na verdade, o que deu esse grande crescimento no esporte paralímpico brasileiro foi essa força. Quando nós começamos a ganhar medalha nos jogos internacionais e a mídia começou a divulgar, tipo assim, caramba, tem patrocinadores. Começou a surgir os patrocinadores. Longe do ideal ainda, né? Porque o que acontece? Quando eu recebi um tapinha nas costas de um governante, até do presidente da República, parabéns pela sua medalha. Eu falei, não, olha só, parabéns pela medalha, tudo bem, mas tem grande parte de pessoas que ainda estão dentro de casa que faltam ações públicas. Então, começaram a ser redigidas novas legislações de acessibilidade, direitos para as pessoas com deficiência e para o esporte paralímpico surgir através de lei, porque até então... Esse ano, inclusive, foi colocado aumentou a legislação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas antes disso teve a mudança da Lei Pelé, no advento de onde tinha a palavra olímpica, botar a palavra paralímpica,
que antes era Paralímpica. É um processo, né? Foi um processo. O surgimento da Bolsa, né, de atleta, que hoje faz com que muitas pessoas com deficiência, eu tenho um potencial como atleta, vou tentar essa bolsa. Então, você tem a Bolsa Nacional, tem a Bolsa Internacional, tem a Bolsa Paralímpica, que cria uma disputa, né, para que outros atletas possam vir. Mas falta muito. Eu acho que falta muito as empresas privadas, né, acreditarem que o seu produto é consumido também por mais de milhões de brasileiros, juntando a família ainda. Isso dá muito maior. Metade da população brasileira está ligada a pessoas com deficiência e consome. Precisa de qualidade de vida, Infelizmente, né? assim, o movimento é inverso, né, no Brasil. Primeiro você precisa mostrar o seu potencial para depois as pessoas avaliarem e falarem assim, olha, vale a pena investir naquele grupo. Até mesmo nas referências das pessoas que trabalham, da equipe multidisciplinar, hoje nós temos uma quantidade até razoável de profissionais da fisioterapia, da psicologia, que atendem essa demanda. Porque antes era algo que, nossa, a psicologia do esporte trabalha com atletas olímpicos somente, e de repente hoje nós temos vários colegas de profissão já atuando com outras modalidades. Né? Isso é importante, mas é preciso primeiro eles se mostrarem, né, esse movimento inicial de, olha, estou aqui, nós conseguimos, com todas as dificuldades, para que os outros, o poder público, os investimentos comecem a aparecer e as pessoas tomem consciência de que esse é um público que, de fato, merece olhar atenção. Ele. Eu vou interromper um pouco a nossa conversa para a gente poder ver uma matéria no próximo bloco e depois a gente vai continuar debatendo isso. A gente vai conhecer um para-atleta olímpico. Tá certo falar assim? Paralímpico. Olha, já tinha acertado essa parte, mas é um para-atleta que está indo para a nossa Olimpíada agora aqui no Rio de Janeiro. No próximo bloco, então, você vai conhecer o Lucas Araújo, atleta paralímpico brasileiro. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre para-atletas. E agora você vai conhecer o Lucas Araújo, medalhista de bocha, um esporte paralímpico. Esporte para mim é superar. Todo dia você superar o seu limite, fazendo o que você pode fazer de melhor a cada dia. Como é que foi a escolha para essa modalidade? Bom, nós não escolhemos, a modalidade escolheu o Lucas. Porque ele foi levado até a modalidade e se apaixonou pela modalidade. Mas não era o que você queria de inicial, né, Lucas? Não era o plano, não era esse, mas foi o caminho que foi apresentado para mim. E aí eu segui. Logo vi que ele era um garoto assim, diferente dos outros que estavam chegando aqui para mim. Falei assim, não, esse menino tem condições de jogar bocha. Nas 2 vezes que ele foi na Paralimpíada Escolar, ele trouxe o primeiro lugar. E logo em seguida ele foi também, levei logo para o regional. Aí foi primeiro lugar também. Então eu sempre percebi que o Lucas, até hoje eu percebo que ele tem potencial de estar dentro de uma seleção. Ele é muito concentrado no que ele faz. Então a concentração na bocha é o essencial. Lucas, quantas medalhas tem aqui? São 22 no total. Cada medalha tem uma história, cada medalha é uma emoção diferente. Mas eu vou te falar que a Toronto é a última que eu consegui, por conta que você tá numa vila pan-americana com vários atletas, né, elite do Brasil, e você conseguir uma medalha a esse nível é muito, muito legal. Então eu considero essa medalha não a mais importante, mas a que eu tenho um carinho especial. Em 6, 7 meses, a gente já estava percebendo que ele não estava tendo o acompanhamento que uma criança normal deveria ter. Sentar, engatinhar, essas coisas todas. E foi passado para mim que ele, pela falta do oxigênio, ele tinha paralisia cerebral. Sua família te ajudou muito com ele, né? Muita coisa. Quando o Lucas nasceu, eu fiquei 1 mês na casa da minha mãe para aprender a lidar com ele, né? Ela me ajudar a lidar com ele. E minha irmã, a tia Dailza, né? Ela ia todo dia lá em casa para dar uma vitamina a ele, que eu tinha medo de dar, que era uma vitamina oleosa. Eu tinha medo dele engasgar, que eu não ia saber o que fazer com ele engasgado. Aí ela ia todo dia lá para dar a vitamininha a ele. E a época de escola?
Escola normal, sempre em escola regular. Eu, graças a Deus, tive muitos amigos que me ajudavam na escola em tudo que eu precisava, ir no banheiro. Sempre tinha um. Ir no banheiro, pegar alguma coisa. E era muito, muito, muito bom. O que você acha que mudou assim depois que ele começou a ser atleta? A disciplina, independência dele. Aí ele fala, ele já consegue fazer um monte de coisa? Consegue fazer um monte de coisa, mas não é só essa independência. A independência em atitude, a atitude dele como pessoa, como cidadão. No geral, ele tem um leque de amizade. Quando ele quer fazer alguma coisa, pô, pai, me leva para ficar com fulano, me leva para ficar com Bertano. Quando dá, eu deixo ele sozinho lá com as crianças, com os primos. Quando ele vai para cinema com os primos, a gente deixa ele leva para o shopping, deixa ele lá com os primos e fica andando lá pelo shopping. Ele vai para cinema, vai passear. Então, o esporte ajudou pra caramba. Na escola, a concentração, ele fazia novas amizades. Muito bom, muito bom. A primeira viagem internacional dele eu fui, né? Fui para a Argentina, né? Aí depois ele começou a ir sozinho. Canadá sozinho, fui pra Polônia. Falou, não, tem uma pessoa que vai para cuidar dele. Beleza. Na primeira, né, a gente sente aquela coisa que vai sozinho, mas ele foi, ele gostou, ele se sente à vontade, ele se dá bem com o pessoal, então ele vai na boa. Então, quantos países você já conheceu? Bom, eu fui para o Canadá, China, Argentina e Polônia. Lucas, me diz como é que tá o treino aí hoje? Um treino bom pra gente aprimorar as táticas e técnicas para quando a gente chegar na competição a gente conseguir desempenhar um bom trabalho. E tá confiante para as Olimpíadas de setembro? Sim, a gente está treinando forte para quando a convocação sair, se eu tiver convocado, eu conseguir dar o meu máximo lá para ajudar a seleção com mais uma medalha aí pro Brasil. Eu acredito que essa Paralimpíada é a dele. Entendeu? Que ele tem condições de estar dentro da seleção brasileira. Porque é um garoto que é assíduo com o que faz, ele gosta muito do que faz. Então, é por esse motivo que a gente olha e vê que tem condições de ser um garoto da seleção brasileira de bocha. Lucas, e os teus planos para o futuro? Bom, meus planos são fazer faculdade, dirigir também lá nos planos e é isso. Conseguir mais independência que eu já tenho hoje. Você pretende fazer uma faculdade de quê? Tem ideia? Educação física. Educação física. Para continuar nesse caminho do esporte. O esporte, para mim, hoje é a minha profissão. É o que eu mais gosto de fazer e para mim foi um aprendizado de vida. Lucas e bocha hoje um complementa o outro. Estamos de volta conversando sobre paratletas com José Mauro Vilarinho, atleta do voleibol sentado, o gerente da Andef e paratleta Anderson Lopes e Daniele Muniz, especialista em psicologia do esporte. Gente, a gente viu a história do Lucas, assim, com certeza ela representa muito de todos os atletas, né, que atravessam diversos desafios para conseguir espaço nessa sociedade e nesse esporte que não leva todo o valor que poderia ter, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção é a questão que eles dizem que o esporte, que a atividade escolheu ele em algum momento. Vocês sentiram assim também? Como é que vocês escolheram a modalidade ou a modalidade escolheu vocês? Na verdade, o esporte aparece assim. Eu comecei com natação para minha reabilitação, treinei futebol, treinei atletismo, fui corredor. Depois, no lançamento de disco, que é a prova mais complexa, que a prova me achou. Mas eu queria ser um atleta paralímpico. Eu acho que o Lucas ali representa uma classe, né, que é capaz, né? Então, quantos Lucas estão dentro de casas hoje, desacreditado, e o Lucas mostrou para o pai e para a mãe dele que é possível, sim, treinando, se dedicando, estudando e tendo oportunidade. A oportunidade essa que a Andef, né, como outras N instituições existem no país, de mostrar que fazer uma reabilitação física associada a uma prática de esporte
é uma coisa muito legal e tem dado muito certo na Andef, formando atletas para o Brasil inteiro. Então, eu acho que o mais legal é isso, essa parceria. Família, atleta, instituição Andef, mostrando que é capaz. Cidadão produtivo, Sim, né, gente? Exatamente, até porque nesse processo da escolha da modalidade ou da inserção no esporte, o indivíduo ele vivencia um processo de autoconhecimento. Porque antes, dependendo do apoio da família, o Lucas conta com uma família que o apoia, isso é muito bom, mas nem todas as famílias contam com esse apoio, né? Então, de repente, dentro dessa inserção, ele vive um processo de autodescoberta, de conhecimento das suas potencialidades e que vai gerar depois processos de socialização, como foi mostrado. Alguma independência. Né? E, de repente, esses que estão dentro de casa talvez jamais vivenciaria ou podem vivenciar situações parecidas, como viajar para outros países, conhecer outras pessoas, enfim. Essa oportunidade, ela deveria ser oferecida para todos os brasileiros. No meu caso, em especial, eu sou natural do estado do Piauí e o meu irmão, na ocasião, ele jogava voleibol já. Inclusive, chegou a jogar até pela seleção brasileira, né, da seleção do estado do Piauí. E aquilo me incentivou, eu queria praticar um esporte, né? Eu tenho uma sequela de poliomielite na perna direita e eu queria praticar. Vendo ele jogar, eu acabei me interessando pela modalidade. Como você joga sentado, você não pode saltar para ter, né, a impulsão para poder atacar a bola. Você tem um atleta com uma característica, ele tem um braço muito grande, facilita muito para ele jogar o voleibol sentado. Então, hoje em dia, a gente consegue já, né, pensar determinado atleta e colocar na modalidade específica, nesse caso que é o voleibol sentado. Um acolhimento do atleta aí, né? Agora eu quero chamar a atenção aqui, vocês já colocaram, tanto a Daniele quanto você, Anderson, a família, né? A questão da família, quando ela não trata, né, aquele deficiente como um coitadinho, né, não tenta mascarar ele dentro de casa, não deixar ele sair, né? Isso também é importante. Eu, na minha infância, eu tinha isso. Eu brincava com meus irmãos, somos uma família de 5 no total, e eu competia com eles, em igualdade de condição. Dentro da minha limitação, na hora de correr, eu corria menos que eles, mas fazer o quê, né? Mas, assim, a família é importante, né? Hoje em dia, por exemplo, eu coordeno um voleibol sentado de praia, num projeto que é o Praia para Todos, que existe no verão, na praia de... Aonde acontece? Na Praia da Barra, no posto 3. Sempre no verão. É um projeto mais voltado ao banho assistido para cadeirantes. Mas a gente tem lá o voleibol sentado na areia, que é bem democrático, como o Anderson já falou. Deve ser difícil, Bessa. Tem um pouco mais de dificuldade, porque a areia te prende mais um pouco, mas dá para jogar sem nenhum problema, né? Então, assim... Queria ver uma pessoa sem deficiência conseguir fazer sucesso nesse esporte. Não, eles pelam muito, porque né? é difícil você se locomover. E lá é interessante que a gente bota cadeirantes para jogar, né? Até aqueles que têm dificuldade de se manter o corpo ereto e tal, por não ter, né, a questão toda da rigidez e tudo, mas tem alguém do lado apoiando, senta do lado, coloca para jogar, isso é interessante. O esporte é muito lindo, né? Sim. E eles se sentem bem gratificados, porque para ele, outro dia eu estava jogando, cara, nunca imaginei que pudesse jogar voleibol sentado, que você tem que se mexer, tem que ir para lá, para lá. Mas ele está ali, está curtindo, isso é que é interessante. Tá a pessoa está vivendo, bem, né, está vivendo. E se isso inicia tá feliz, né? desde a infância, né, as crianças começam a ter acesso, isso contribui para a formação da personalidade. Então, se você é tratado dentro de casa como coitadinho, como vítima, aquela criança vai internalizar esses conceitos. No entanto, se você oferece essas possibilidades de prática, ela vai construir uma autoestima mais positiva, vai confiar mais em si, no seu potencial, e isso ele vai carregar para o resto da vida. Né? Reconhecimento de limitações e potencialidade, sobretudo, né? Tudo isso. Agora, vocês acham, aí faço uma pergunta bem aberta mesmo, que a prática do esporte adaptado é uma forma de ativismo? Para mim foi uma grande ferramenta. Eu rodei o Brasil, rodei o mundo e através da minha medalha eu pude mudar conceitos, paradigmas e mudar legislações. Então está na minha essência essa coisa de ativista. Já fui para os Estados Unidos, para outros países falar sobre... Muda muitas realidades, Muda, né, e é possível, porque você não está mais ali o Anderson deficiente, Anderson Lopes deficiente, está ali o Anderson Lopes, um medalhista paralímpico. Exato. Entendeu? Então esse conceito mudou. Você Então, conseguiu, muitas pessoas podem conseguir, E eu estou embasado, eu estou consciente do que é preciso. Então não tem que discutir comigo a falta de uma rampa onde tem uma escada, aonde um ônibus pode levar um obeso, um idoso, um deficiente, a gente falando com propriedade. Está aí a lei. A lei não foi mudada à toa, a lei foi mudada por esses ativistas que, através do esporte paralímpico, ocuparam o seu espaço. Parabéns, muito bom ouvir isso. E certamente para o deficiente, né, que tem essa oportunidade de começar a praticar uma modalidade e que está sabendo que tem potencial para ele chegar
a ser um atleta de uma seleção brasileira, de poder viajar, isso gera na cabeça do deficiente certamente uma vontade de melhorar ele socialmente, melhorar dentro da própria modalidade, ao se dedicar aos treinamentos, saber que pode representar o país. Não tem coisa melhor no mundo do que você viajar, né, representar o país e subir ao pódio. E representar a capacidade, Exato. gente. Não estamos nem falando em, sei lá, ganhar uma medalha de ouro, mas subir ao pódio, entendeu? O ouro, então, nem se fala, que é você escutar o hino do teu Já país. é uma vitória, né, gente? Eu acho que estar vivendo, estar ativo é uma grande vitória. E eu queria agradecer muito a participação de vocês, em especial. Terminou. Já acabou, o programa passou rápido, né? Mas assim, dizer a vocês que eu estou muito orgulhosa de estar com vocês aqui. Pessoas vitoriosas, atletas, acima de tudo. E é lindo, realmente, poder ouvir a história de vocês e espero estar motivando quem está assistindo a gente. Aliás, tenho certeza que a gente está motivando. Sim, isso aí. Muito obrigada, Aparece gente. bastante atleta do voleibol sentado agora. Muito bom. E se você se sentir inspirado e quiser rever esse programa, entra na nossa página no Facebook. Aproveita para mandar uma sugestão de assunto e interagir com a gente. Curte lá. E obrigada por acompanhar a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou um dos nossos canais parceiros. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau.